Bom, força elétrica ou força eletrostática, né? Na verdade, a gente vai descrever uma coisa que a gente estava falando até pouco tempo atrás. A gente vai de novo abordar a força, só que agora aplicada a um outro tipo de situação. Quando a gente estuda leis de Newton, primeira, segunda e terceira leis, né? A primeira, inércia; segunda, resultante, massa vezes aceleração; e terceira, ação e reação. Essas forças prevêem dois tipos de interação: interação de contato e interação de campo. Quando a gente estuda, por exemplo, a força normal, a força de atrito, a gente está estudando força de contato entre corpos, né? A normal, quando você está apoiado numa superfície, por exemplo, é um exemplo de normal. O atrito, quando você tem contato entre dois corpos, também, beleza. Só que existem forças em que vamos dizer assim, os agentes, né, que vão interagir. Oiê. Deixa eu fechar. Tava com as câmeras com vários videozinhos abertos aqui, agora já fechei. Então, voltando. Tem forças, por exemplo, a força peso. O corpo, ele não precisa estar em contato com a terra para sofrer a ação do peso. O corpo suspenso tem ação, sofre ação do peso, certo? Então não tem muito... Então esse tipo de força é uma força de campo. A física chama de força de campo, ou seja, o corpo, ele não precisa estar em contato com o outro para interagir, já que a força é o produto de uma interação entre corpos. O corpo interage com o outro e vice-versa. A força elétrica ou eletrostática, né? Ela é uma força de campo. Então a gente vai entender que ela surge de uma interação à distância entre cargas, né? Na primeira vez que a gente falou de eletrostática, né? Na primeira aula que a gente teve do assunto, a gente falou sobre eletrização. Espera aí, o pessoal está entrando aqui. A gente falou sobre eletrização, né? Como eu eletrizava um corpo, de que maneira que eu podia tirar elétron, colocar elétron. Agora a gente vai falar sobre uma propriedade que surge pelo fato de existir carga. Então existe carga elétrica, ok. A partir do momento que existe carga elétrica, existe força, tá? E aí a descrição, então, vai nessa linha. Então, começando. Algumas coisas essa parte dos slides, ela já teve um momento em que eu apresentei ela para vocês. Eu peguei essa parte dos slides da parte de força, da parte de leis de Newton. É quase que uma rápida revisão do assunto, só que de conceito. Então, a gente vai entender como força um produto da interação entre corpos. Tá. Só que no caso da força elétrica, é preciso que esse corpo tenha carga. Essa é a condição. Dentro do nosso interesse, peraí, deixa eu puxar para cá. Dentro do nosso interesse na aula de hoje, a gente vai falar de força de campo. Forças que decorrem de interações à distância, são aquela que o corpo não precisa estar grudado no outro, são forças do tipo de campo. Qual que é a característica mais legal desse tipo de força, gente? Essas forças variam com a distância entre os corpos. Todas elas. Quer dizer, todas. A gente conhece duas, né? Pelo menos dentro do que a gente estuda aqui na física. Que é a gravitacional e a elétrica. Tá? E tem a magnética também, que a gente vai falar mais lá na frente. Beleza? Aqui na força de contato, no item A, a gente poderia citar aqui o atrito e a normal. Aqui, no item A. Beleza? Tudo bem? Eu vou passar para frente, tá? Qualquer coisa vocês pedem para voltar. Aí, dentro
beleza, existe uma coisa chamada força. E daí? Qual a consequência de existir uma coisa chamada força? Bom, os efeitos que uma força pode provocar, para nós, dessa lista que vocês estão vendo aí no quadro, no slide, tem dois que nos interessam. A força agindo, mudando a velocidade do corpo. Então, tipo assim, o corpo pode virar, o corpo pode frear, o corpo pode acelerar. Isso é um efeito da força, certo? E a força como sendo um agente que mantém o corpo parado, que seria o terceiro item. Então, na eletrostática, a gente estuda basicamente isso. Quais são as condições para uma carga ficar em repouso? Quando ela está em volta de outras cargas. É isso que a gente vai basicamente discutir. E a eletrodinâmica, falando de como é que eu acelero essa carga. Por quê? Porque se eu acelerar a carga, olha que legal. Eu me empolgo. Começou a empolgação. Se eu acelero uma carga, eu estou convertendo energia potencial em cinética. Então eu consigo, a partir do movimento de cargas, liberar energia. Ou seja, eu estou explicando eletricidade. O fenômeno de produzir eletricidade, ele vem do fato de eu conseguir acelerar uma carga num campo. E aí essa carga vai transformar energia potencial em energia cinética. Tá bom? Beleza? Bom, então o que a gente vai basicamente discutir são essas duas coisas. Aqui, tranquilo, né? Vou passar o slide, tá? Vamos lá. Let's passar slide. Como força é um vetor, a gente vai descrever esse vetor a partir de três coisas: módulo, direção e sentido. Obviamente, vamos falar primeiro da direção e do sentido, que são a partir do desenho, né? O que eu vou desenhar. Então, direção e sentido do vetor. Para isso, gente, a gente vai adotar como, vamos dizer assim, modelo a história da carga pontiforme. A história da carga que tem um tamanho pequenininho. Então, o que você mais vai ouvir na eletricidade é: considere cargas pontiformes. A gente não gosta de trabalhar na física, pelo menos nessa que a gente trabalha aqui, com cargas grandes. Porque quando você tem um objeto grande carregado, essas cargas se distribuem na superfície do objeto de uma maneira muito ruim para você estudar. Então, qual é o objeto mais legal para se trabalhar? Primeiro, uma esfera. Porque ela não tem ponta. O fato dela não ter ponta faz com que você estude melhor o campo elétrico dela, que a gente vai discutir na próxima aula. Quando a gente for falar de linha de campo, vocês vão entender por que ter ponta não é uma coisa tão boa para você estudar. Mas na prática tem um monte de coisa que tem ponta. Beleza, mas na prática, aqui não. Tá? Beleza? Então, carga pontiforme. Essas cargas, quando são colocadas próximas uma à outra, podem experimentar força de atração e repulsão, certo? Como é que eu represento isso? Bom, se as cargas tiverem sinais opostos, você tem os vetores da esquerda aqui. Perceba que esses vetores, eles são chamados de vetores radiais. Você representa eles imaginando que eles estão passando pelo centro da bolinha. E um apontando para o outro porque é atração. Então você tem isso aqui, ó, basicamente isso aqui. Tem, certo? Tá. Se as cargas têm mesmo sinal, vetores radiais, só que um se afastando do outro. Acabou. Uma coisa importante de você lembrar é que, por que eu represento dois vetores? Por que dois vetores? No que eu estou me apoiando para dizer que são dois vetores? Ação e reação. Se a carga da direita puxa da esquerda, a carga da esquerda puxa a da direita. Certo? E a mesma coisa vale para cá. Tranquilo? Então, ó, o que eu escrevi aqui é readial, não é radial, tá? Os vetores de força são desenhados na direção radial. E aí o sentido, ou de afastamento, ou de aproximação, né? O termo certo, né, quando a gente fala de vetor, porque isso no campo elétrico vai ser ferrado também, né? Aqui a gente fala que os vetores estão em aproximação. E aqui eles estão de afastamento.
tá bom? É atração, repulsão, o que a gente chama. Tranquilo? Beleza. Isso é a direção e sentido. Aí, uma coisa importante é o seguinte: quanto mais cargas você tiver em volta, formando um sistema, então você imagina que você tem duas cargas interagindo. Quando eu coloco uma outra carga aqui, essa outra carga vai começar a interferir nas vizinhas. Então começa a surgir aqui um monte de interações de vetores. Então, assim, força resultante a dar com pau, em outras palavras. Tá? Vocês vão ver nos exercícios. Beleza? Perdão, gente. Se engasguei aqui. Até cortei o microfone aqui, porque falei, ixi, vou tossir no ouvido deles, coitados. Ninguém merece. Tranquilo? Vou seguindo. Agora vamos falar del módulo. Quantos que vale esta força? Qual é o valor dela? É legal da gente entender que o que a gente vai concluir aqui é que a lei de Coulomb ela é muito idêntica à lei da gravitação universal do Newton. Né? O que significa isso? Que ele se baseou nas ideias muito fortemente nas ideias do Newton. Né? Porque quando você olha para a fórmula da lei de Coulomb e olha para a fórmula da gravitação, da força gravitacional, é igual. Tá? Então vamos lá. Vamos falar de módulo. E, obviamente, essa fórmula ela é testada. Então, a história é a seguinte. Considera que você tem uma carga pontiforme, beleza? De módulo Q1. Módulo, tá? Módulo. Não importando muito o sinal agora. Tem lá uma carga Q2, também módulo. E elas estão separadas a uma distância D. Tá? E elas estão num dado meio. Tem um dado meio. Pode ser vácuo, pode ser água, enfim, tá? Tá. O que o Coulomb percebeu a partir de experimentos? Que, primeiro, essa força, ou o módulo dela, ele é diretamente proporcional tanto ao Q1 como ao Q2. Né? Então, tipo assim, como é que ele percebe isso? Por exemplo, ele coloca as duas cargas, uma em contato com a outra, uma pertinho da outra, e mede a força. Tá? E aí vale a pena a gente parar para refletir uma questão bem legal, porque isso é questão de vestibular. Como é que ele media isso na prática? Ele, por exemplo, vamos imaginar que essas cargas tivessem mesmo sinal. Se essas cargas têm mesmo sinal, você concorda que elas tendem a se repelir. Então ele colocava aqui um aparelho que é basicamente uma mola. E aí ele pensava assim, bom, as cargas vão se repelir. Quando elas se repelem, elas vão esticar a mola. Pela deformação da mola, eu sei qual é a força. Ele usa um Kx aqui, ó. O K vezes o X da força elástica. Tá? Percebe como as coisas estão interligadas, né? Então, por exemplo, isso pode muito bem ser uma questão de vestibular. O cara falou, ó, eu dou Q1, dou Q2, qual que vai ser a deformação da mola? Basicamente, o que ele está querendo falar? Qual que vai ser a distância entre elas? Né? Em função de uma dada força. Então, ele percebia, por exemplo, que quando ele dobrava uma carga, a força dobrava. Quando ele dobrava a outra carga, a força também dobrava. Então, quer dizer, ele percebia que as duas cargas tinham o mesmo efeito. Então, era diretamente proporcional a Q1 e Q2. Tá. Outra coisa que ele percebia é que essa força, ela dependia do meio. Então, por exemplo, quando ele fazia o experimento no vácuo, essa força dava um valor. Quando ele fazia o experimento na água, essa força dava um outro valor. Então, ele percebeu que existia uma influência do próprio meio. Tá? O que é bem estranho, né? Vamos e convenhamos.
Mas, enfim. Então, existe uma constante que vai aparecer na fórmula, chamada constante eletrostática. Constante eletrostática. A gente chama de K0, vai. K0 se for a do vácuo, né? Tá? Depois eu falo do valor, tal, enfim. E outra coisa. Aí era de se esperar, né? Que a distância interfere. Né? Quando a distância entre as cargas era maior, esta força era menor. Espera aí. Então ele percebeu que a força era inversamente proporcional, mas não a distância, mas sim a distância ao quadrado. É uma relação inversa com o quadrado da distância. O que isso quer dizer na prática? Para você entender isso tipo, em termos numéricos. Se ela é inversamente proporcional, quer dizer que quando a distância aumenta, ela diminui. Quando ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado, quer dizer que se a distância, por exemplo, dobra, a força fica dividida por 4. Fica dividida por 2 ao quadrado. Sacaram a ideia? Né? Então vamos para a fórmula, para isso ficar bem claro. F igual a K vezes o módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga dividido por d quadrado. Né? Aí paramos um momento. Todos aqui devem lembrar da fórmula da gravitação universal. Né? Vamos colocar aqui um asterisco. A força gravitacional entre dois corpos é dada por G, emão, eminho, sobre d quadrado. Tá? Por que eu gosto de fazer essa reflexão? Primeiro, para a gente entender que isso não tem nada de mágico nessa semelhança entre as fórmulas. Ela é bem interessante, por sinal, porque isso mostra que os modelos, o modelo do Coulomb para carga, ele é baseado no modelo do Newton para planeta. Tá, beleza. Descreve bem? Descreve. O que significa isso? Que a força elétrica e a força gravitacional, de fato, elas são forças de um tipo de campo, associadas a um tipo de campo. Então, a ideia de você criar, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de atrito, quando a gente fala de normal, ninguém fala de campo de atrito, campo de normal. Não existe isso. Quando você fala de força elétrica, você tem que falar de campo elétrico. Aí você fala, por que o atrito é uma força que não fala de campo? Porque ela não é uma força de campo. As forças de campo, elas são assim. Elas são forças que são trocadas à distância, é tipo uma telepatia. Eu te atraio, você me atrai. Ou eu vou te repelir e você me repele. É meio que assim. É meio bizarro parar para falar sobre isso, viu, gente? Toda vez que eu falo sobre isso, eu fico um pouco pensativo, se é que você me entende. Porque, enfim. Então, a ideia é, essa força fica menos intensa quanto mais longe está um corpo do outro. E aí eu queria convidar vocês também a uma reflexão que é a seguinte. O que a massa faz é se atrair. Aqui, ó. Certo? O que a massa faz é se atrair no campo gravitacional. O que carga faz não é sempre se atrair. Às vezes elas se repelem. A gente acabou de falar aqui no slide anterior. Hein? Ok? Por que isso é um problema? Porque quando você vai definir gravidade, você define gravidade sempre para baixo, não é? Quando você pensa na gravidade. Quando você pensar em campo elétrico, não dá para pensar sempre para baixo. Você vai ter campo elétrico de um jeito, campo elétrico de outro. O fato de você ter cargas de dois tipos te complica na eletricidade. Porque você não pode mais definir só uma coisa. Que nem a gravidade não tem. Gravidade é só gravidade, gente. É para baixo. É atrair, atrair. Eletricidade não. Às vezes é atrair, às vezes é repelir.
tenham isso em mente para as próximas aulas, sobretudo, tá? Ok até aqui? Queria comentar mais uma coisa. Então, se vocês quiserem tirar print aqui do desenho, para eu passar para o próximo slide. O próximo slide, eu quero mostrar para vocês o gráfico disso aqui, ó. Porque às vezes aparecem exercícios, tem que saber interpretar. O gráfico ele vai trazer para a gente algumas conclusões bem legais, tá? Vocês vão perceber isso. Então, eu vou trocando del slide. Gráfico. Então, a nossa força, então você imagina lá, né? De novo, você tem uma carga Q1, aí você tem uma certa distância, uma carga Q2, tá? E eu vou medir a força entre elas. Só que eu vou representar essa força pelo gráfico. Então, gráfico, eixo Y, força em newtons. Opa, eixo X. Espera aí. Temos um microfoninho vazando aqui. Pronto. Já consertei o vazamento. Distância em metros. Adoro quando acontece isso. Aqui, pronto. O meu não tem como, né? Daqui a pouco o cachorrinho começa aqui também. Não sei se vocês já escutaram ele. À tarde é o telefone que toca. Sempre uma coisa de telefonia. E à noite é o cachorrinho daqui. Então, olha só. A força, o módulo da força é K, Q sobre D2. Sempre lembro do Marcelo D2 aqui. Beleza, agora para pensar um pouquinho. Eu quero expressar força com distância. Então, tudo isso aqui que eu vou grifar de amarelo, você concorda que é uma constante? Tudo isso aqui é uma constante. Você só vai variar a distância entre as cargas e vai ver o que acontece com a força. Então, se você olhar para isso na matemática, pensar do jeito mais matemático possível, você tem uma função do tipo y é igual a uma constante dividida por x quadrado. É isso. Na matemática é isso aqui. Então você pode, por exemplo, imaginar situações do tipo assim, ó. Imagina que quando as cargas estão a uma distância d, o módulo da força entre elas vai valer F. Tá? Então, quando a distância é d, você tem uma força F qualquer. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar a distância entre elas. Então, esse número aqui de baixo vai dobrar, ó, o d. Só que o problema é que esse número aqui de baixo ele está ao quadrado. Então, se você dobrar o número, a hora que você elevar ele ao quadrado, o resultado aqui embaixo vai aumentar 4 vezes. O que vai fazer a força diminuir 4 vezes. Então, vai acontecer uma coisa meio bizarra. Vai acontecer isso aqui, ó. Você vai dobrar a distância. E a força, ela não vai dividir por 2. Ela vai dividir por 4. Ela vai vir para cá, ó. Então, ela estava aqui e veio para cá. Se você continuar fazendo isso, se você triplicar a distância aqui, a força vai diminuir 9 vezes. Então, ela vai ficar mais próxima de zero ainda. Então, quer dizer, a força, ela meio que despenca. Ela faz isso aqui, ó. Estou representando bem como é que é o gráfico na vida real, viu, gente? Quando você vai para o laboratório fazer medida, os gráficos são assim mesmo, viu? Tudo cheio de erro mesmo, tá? Beleza? É uma espécie de uma hipérbole. Ela vai despencando, tá? Seria uma coisa meio que assim, ó. Tá? E o que é interessante de você perceber?
Duas coisas, né? Primeira, quando essa distância é muito pequena, por exemplo, vai tentando imaginar você encolhendo essa distância no eixo X aqui, ó. Conforme você vai se aproximando do zero aqui, essa curva vai ficando cada vez mais alta. Então, quer dizer, quando essas cargas estão próximas, a distância, a força entre elas é absurda. Não importa se ela vai ser de atração ou de repulsão, ela vai ser absurda. Beleza? Beleza, isso é uma coisa importante. A segunda coisa importante é a outra situação. Quando você afasta as cargas até o infinito, essa distância aqui, ó, ela vai aumentar até o infinito. O que é o infinito? Uma distância absurdamente grande. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Né? Que na matemática a gente usa esse termo, infinito. Quando o número vai para o infinito. Se você pegar o número que vai para o infinito e elevar ele ao quadrado, você imagina o tamanho da criança. O que isso quer dizer? Essa força ela vai cair a zero praticamente. O número de baixo da conta ele vai ficar tão alto que a força vai praticamente zerar. Então a força ela tende a zero, o gráfico, né, ele tende a zero quando o x vai para o infinito. Tá? Então o gráfico mais bonitinho seria assim, ó. Seria uma coisa assim, distância e força. Tá? Um pouco menos zoado. Tudo bem? Tem várias funções que são assim, tá? Por exemplo, na matemática, se você pegar uma função parecida com essa, só um óbvio aqui, ó, que é legal vocês saberem isso da matemática. Pensa nessa função aqui, ó. Y igual a um número qualquer, só que dividido por x a primeira. A diferença entre as duas, ó, essa daqui, ó, que é a da lei de Coulomb, e essa outra aqui, é que essa daqui, ela está do primeiro grau, tá vendo? O que vai mudar, na verdade, é a curvatura dessa descida. Quanto maior o grau da função aqui, ó, quanto maior o grau da função, tá vendo esse grau aqui, ó? Quanto maior o grau da função, mais declinada é a curva, mais arrebentada é a curva. Tá? É uma espécie de uma exponencial, só que descendo, né? Descendo, exponencial para zero. Tudo bem? Então, esse gráfico, gente, ele vale tanto para a força elétrica, já fica aí a dica, como para a força gravitacional, que a gente vai falar lá no final do ano, tá? Beleza, mano? Posso continuar? Na verdade, nem é continuar, não. Ficou alguma dúvida?